Olá, candidatos, olá, vestibulandos da UERJ, futuros uergianos. Meu nome é professor Fábio Sanches. Eu quero dizer que eu tenho uma vivência na UERJ, eu conheço bem a UERJ. Ali eu estudei, fiz mestrado, doutorado, até mesmo pude lecionar ali como professor e conheço bem quais são as características da UERJ, as características principalmente da redação ali no vestibular da UERJ. Eu trouxe para vocês hoje uma dica especial: 10 possíveis temas que podem cair no vestibular da UERJ 2021. Sabemos que o tema da redação vai girar em torno da obra 1984 de George Orwell, né, um autor inglês. Eu trouxe para vocês umas dicas especiais, né, temas muito bons, e eu acredito que poderei ajudá-los com esses temas. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos a esses temas. Antes de colocar aí para vocês os temas, eu trouxe aqui o resumo da obra 1984. Né? Então está aqui ó, o livro 1984, de George Orwell, e o resumo diz o seguinte: o totalitarismo é o mote que embala a narrativa passada em Londres no ano de 1984. No mundo ficcional criado por Orwell, existem inúmeros televisores monitorando e controlando a população. Nenhum cidadão tem mais direito à privacidade. O protagonista da história é logo apresentado no primeiro parágrafo, o solitário Winston Smith, alocado no Departamento de Documentação do Ministério da Verdade. É um dos funcionários responsáveis pela propaganda e pela reescrita do passado. Pertencendo à classe média, a sua função é reescrever os jornais e documentos antigos de modo a apoiar o partido no poder. O que não pode ser reescrito é destruído. Essa é a maneira que o Estado encontra para manter-se no poder. Winston é membro do partido externo e detesta seu trabalho no governo. O que chamamos de governo no romance é regido pelo grande irmão, o ditador e líder do partido. Apesar de nunca ter sido visto pessoalmente, o grande irmão tudo vê e controla. No Estado já não existem leis, impera uma única ordem categórica e absoluta, todos devem obedecer. Então, especialistas dizem que esse é o quê? Um romance distópico. Mostra um possível futuro, né, até porque essa obra foi escrita após a guerra, né, um período pós-guerra, e ele imaginava, né, George Orwell imaginava como seria 1984. E que possíveis assuntos podem ser cobrados em torno disso que nós vimos aqui? Totalitarismo, né, controle, alienação, são vários assuntos que podem ser cobrados. Então, pensando nisso, eu listei para vocês, no cantinho, ó, os possíveis temas. O primeiro é o totalitarismo. Sabemos que o grande irmão, ele é um governo totalitário, isto é, um governo que não respeita a democracia, né, todo o poder está nas suas mãos e ele tenta controlar tudo. Provavelmente vocês têm muitas informações sobre totalitarismo na aula de história. A UERJ mesmo cobrou, né, uma questão sobre totalitarismo, envolvendo inclusive 1984, o que levou muita gente a pensar que a própria questão possa ser um spoiler de um possível tema. A ideia de controle, né, a sociedade toda é controlada por esse governo. Nós sabemos que existe em todos os países um governo que tenta controlar tudo, né, para que nada saia da ordem. O próprio Foucault estuda esse controle social e fala sobre esse controle. É claro que esse controle tem os seus aspectos positivos e negativos. Né? Nós sabemos que controlar é importante, porque isso vai gerar, como o próprio Foucault disse, produtividade, mas, ao mesmo tempo, esse controle tira as nossas liberdades, as liberdades individuais. Tá? Então, é interessante ler Foucault. Eu deixo aí a minha dica: leia, né, a obra Vigiar e Punir, principalmente o capítulo em que ele trata do panoptismo. Panoptismo, guardem aí, leia. Se puder citar Foucault na sua redação, tenho certeza que isso vai enriquecer o seu texto. A outra dica, né, de assunto que pode ali cair é a manipulação de informações. Né? Nós observamos claramente que na obra, né, existe um ministério ali da verdade, e na realidade de verdade não tem nada,
que tenta manipular as informações, a história. Tá? E isso a gente também percebe claramente nos dias atuais, muitos governos aí trabalhando com fake news, querendo mudar os nossos livros de história, tá? Deturpar a verdadeira história. Tá? E com isso, claro, vai gerar uma alienação. Há aqueles que realmente irão acreditar nesses governos, irão acreditar nessas falsas informações. Gente, isso é um assunto. Né? E aí, diante desses assuntos, eu listei 10 temas que podem cair na UERJ. Vamos para esses temas? Vamos começar aí com o tema de número 1. Qual o possível tema de número 1? Aí vocês podem ver que tem uns textos de apoio. Eu não vou ler, né, os textos de apoio, até porque vai ficar cansativo o vídeo. Mas depois, se vocês quiserem, vocês podem parar esse vídeo, fazer a leitura, até dar um print aí da tela, para poder estudar com mais profundidade. Eu vou me focar apenas nos temas. Então, o primeiro tema está aí, ó. O grande irmão de Orwell está vivo? Quer dizer, quando se pergunta isso, o que ele quer dizer? Existe ainda hoje governos autoritários, totalitários, como esse grande irmão da obra 1984? Se existe, você vai ter que dizer por quê. Né? Eu tenho certeza que você traz na sua mente aí alguns governos, né? Eu não vou citar nomes, mas você tem claramente na sua mente governos que agem dessa forma. Você também não precisa citar nomes, eu até aconselho que não coloque nomes, né? A gente não precisa, mas quando você cita as ações, as atitudes desse governo, você já está comprovando que ele existe e a gente não precisaria, então, dar nomes, né, aos bois nesse momento, ok? O outro tema que pode cair tá aqui, ó. O grande irmão está de olho em você. Quais os aspectos positivos e negativos desse controle? Quer dizer, existe um controle social que é mundial. É claro que em alguns países esse controle é mais exagerado, né, como a gente já viu na China, por exemplo. Em outros é mais brando, né? E quais são os aspectos positivos e negativos desse controle? O aspecto positivo, gente, é que eu posso gerar produtividade, ao mesmo tempo eu posso gerar ordem na minha sociedade, controlando, né? O texto de apoio até fala aqui desse momento de pandemia, de isolamento social, em que muitos saíram, né? E houve uma necessidade de controlar essas saídas, essas aglomerações, por meio do celular. Exatamente. Muita gente era monitorada pelo celular, e onde havia mais aglomeração, houve também uma repressão e uma solicitação para que essas pessoas ficassem em casa. Aqui no Rio de Janeiro, e eu sei que a maioria do Rio de Janeiro que vai fazer prova para a UERJ, né, houve muitas aglomerações, principalmente em Santa Cruz, Bangu e Campo Grande. Como é que o governo sabia disso? Por meio do monitoramento que ele fazia pelos chips de celulares. Você carregava o seu chip e o governo sabia onde você estava. Então, ele estava te controlando. A sua liberdade de ir e vir estava sendo controlada nesse momento, porque havia uma necessidade. Então, tem um lado positivo. Controlar, né, essas aglomerações é interessante para o governo. Mas, ao mesmo tempo, qual é o lado negativo? Isso tira a sua liberdade individual. Isso vai contra os direitos humanos a partir do momento que você tem alguém controlando os corpos. Ok? Foucault fala muito sobre isso também, o controle dos corpos. Tá? Então, não deixe de ler Foucault ou assista vídeos no próprio YouTube sobre Michel Foucault, esse grande historiador e filósofo. Tema 3, pessoal. O tema 3 traz o seguinte tema. A história é escrita pelos vencedores. Essa é uma frase do próprio George Orwell, né? O autor da obra 1984. Ele falou isso. A história é escrita pelos vencedores. Podemos ver, por exemplo, que há pessoas que tentam reescrever a história a todo momento. Os textos de apoio ali mostram que alguns tentam reescrever a ideia do Holocausto, dizendo que não houve Holocausto, quer dizer, querendo mudar a história. Outros, aqui no Brasil mesmo, tentam dizer que não houve o quê? Ditadura militar. Então, essa reescrita da história, ela geralmente é feita pelos vencedores. E alguns vão acreditar, vão pensar que isso realmente é verdade. Então, reflitam sobre isso. Isso também pode ser um tema, assim como acontecia lá na obra 1984, que a história, as informações eram manipuladas.
né? E hoje, nos nossos dias, isso também acontece e é um tema muito forte. O próximo tema é o tema 4. Então tá aí, ó, a alienação e a inversão de valores de alguns regimes políticos da atualidade e suas semelhanças com o totalitarismo do Grande Irmão da obra 1984. Então o aluno não terá muita dificuldade para fazer essa relação, né? Porque provavelmente ele conhece muitos governos que agem dessa forma, ainda que não se autodenominem como totalitaristas ou fascistas, a forma como eles governam, como eles agem, às vezes até de uma forma mais populista, né, pode nos levar a entender que esse governo tem intenções maléficas e muito prejudiciais, ok? Então, vale a pena pensar também nesse tema aí. O próximo tema é o tema 5, né? Meu romance, 1984, foi concebido como uma amostra das perversões que regimes políticos já realizaram parcialmente ou podem realizar. Essa daqui é uma frase do George Orwell, que inclusive foi cobrado já no vestibular da UERJ, numa questão de prova objetiva. E o tema é o seguinte, gente: novas formas de totalitarismo na era tecnológica. Hoje o totalitarismo ainda age de uma forma um pouco diferente, porque eles têm ao seu dispor uma tecnologia que não havia, por exemplo, há 50 anos atrás. Então, o totalitarismo hoje utiliza-se da internet para manipular informações, né? Alguns governantes têm canais no YouTube e utilizam esses canais para dizer o que bem querem, nem sempre isso é verdade. E outra coisa, muitos desses governantes também utilizam-se dos fake news. Já foi comprovado que em muitos países governantes utilizam-se de robôs que vão lançar fake news nas redes para tentar convencer. Na época de campanha eleitoral, aqui no Brasil mesmo, nós tivemos informações acerca de que os fake news atrapalharam muito, né, as eleições. E depois que esses candidatos vencem, eles se aproveitam ainda mais e utilizam das fake news para propagar barbaridades. Ok? O próximo tema é o tema 6. Tá? Também tem uns textos de apoio aí. Aqueles que se interessarem, depois dê um pause no vídeo, copie. Mas vamos lá, qual é o tema? Uso de câmeras de segurança, os aspectos positivos e negativos dessa vigilância. Olha aí, mais um tema que tem a ver com controle, né? Então, geralmente, o tema vai girar em torno desse assunto. Controle desses assuntos, né? Controle, vigilância, alienação, totalitarismo, tá? Manipulação de informações. Fiquem atentos a isso, estudem isso. As câmeras de segurança são instaladas em determinados locais onde não são bem-vindas, locais onde ela poderia tirar toda a sua privacidade. Então, é preciso pensar sobre isso, o lado positivo e o lado negativo de se ter uma câmera de segurança instalada em determinados locais. É preciso, nos dias de hoje? Eu acredito que não tem mais como viver sem isso, né? George Orwell estava prevendo bem isso, até porque hoje Londres é uma das cidades onde existem mais câmeras de segurança, né? Proporcionalmente falando. Você vai a Londres, em todo local lá, uma câmera te vigiando, né? O grande irmão está de olho em você. Né? Esse poder que manipula, que controla todas as coisas. O tema 7 é um tema interessante também: alienação, manipulação e controle social. Uma profecia de George Orwell sobre a vida de rede no século XXI. Então, olha aí dá para trabalhar vários aspectos, né? A alienação, a manipulação e o controle. Nós já falamos que hoje muitos governos ainda tentam alienar a população e muitos seguem esses governos porque são manipulados, aí entra a manipulação. E existe a ideia do controle social ao mesmo tempo. Quem vai contra esses governos são controladas o tempo todo, muitas vezes investigadas, para que isso não ocorra. Ok? O tema número 8 diz assim: como as atitudes de governos totalitários e semelhantes ao Grande Irmão, da obra 1984, podem prejudicar o regime democrático. Mais um tema interessante, né? Falando agora de democracia. Nós sabemos que a democracia está em risco em vários países.
Nós vivemos um momento muito preocupante, né, do regime democrático, e é preciso pensar sobre essa questão também. O tema número 9 diz quais são as consequências sociais de um governo autoritário. Mais uma vez trazendo a ideia do autoritarismo, do totalitarismo, mas agora pensando em consequências. O que ocorre numa sociedade onde o governo age dessa forma, onde o governo é autoritário? Pense como a sociedade começa a agir. Se é uma sociedade alienada, é uma sociedade que começa a ter certas restrições em relação à ciência, né? Ela começa a acreditar em mentiras, em fake news, e isso é extremamente danoso, né? É uma sociedade onde a mentira impera, muitos absurdos podem acontecer, né? O governo começa a ter poder para controlar e agir da forma como bem quer, porque as informações verdadeiras nunca chegam, né? E aí está a importância de uma imprensa, a imprensa séria, uma imprensa que divulga o que o governo está fazendo. Na China, a imprensa é duramente reprimida, ela não pode falar o que bem quer, porque existe um governo muito autoritário que impede esse tipo de propagação de informações. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é muito danoso para a democracia. Ok? E para terminar, gente, o tema de número 10 diz: Grande Irmão, o Estado ou os formadores de opinião? Olha que interessante. O Grande Irmão pode não ser o governo, pode não ser o Estado, mas pode ser os formadores de opinião que estão por aí. Quem sabe a própria mídia? Né? O que você acha sobre isso? Comenta aí. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal, vai ajudar bastante para que eu também possa trazer novos conteúdos sobre o vestibular da UERJ, sobre outros vestibulares. Então nos ajude aí. Comente aí embaixo. Quem é o grande irmão para você? O Estado ou os formadores de opinião da atualidade? Ok? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!